falar do esporte, porque o Leão da Ilha acabou tropeçando ontem e hoje é dia de recalcular a rota depois do fiasco contra a Chapecoense. Um abraço, boa tarde, Miguel. Um abraço para você, Mário, para o Vibrante, para toda a nossa equipe. Hoje à tarde foi de reapresentação no CT em Paratíbios, CT José de Andrade Médici. E muita coisa acontecendo, tentando apurar a veracidade dos fatos. Porque desde ontem, depois desse empate com sabor de derrota da Chapecoense, muitas informações têm surgido em relação aos bastidores do Sport Clube do Recife, principalmente em relação a clima entre dirigentes e jogadores, entre atletas e treinadores, e treinador, melhor dizendo. Então, vamos por parte. A informação inicial era de que teria surgido a informação de que o presidente do Sport, Yuri Romão, teria discutido com todos os membros do comitê gestor e teria chamado os gestores de incompetentes após o empate de ontem com a Chapecoense. Com quem eu conversei até agora em relação ao comitê gestor, se houve esse episódio, se houve este bate-boca, todos estão negando, tá certo? Então, até então, eu só tenho ouvido negativas em relação a esse possível bate-boca do presidente com a diretoria. Então, vou contar com o não, tá bom? Outro detalhe importante que nós já estamos apurando, mas eu também já recebi uma negativa do próprio comitê gestor. E aí, desse fato, eu cito nomes. Eu recebi informação hoje, que inclusive inicialmente foi publicada pelo comentarista César Rosati, da Rádio CBN, de que jogadores do Sport, naqueles 2 jogos que o Sport venceu, naquela sequência de 3 jogos, no segundo jogo que o Sport teria vencido, o César informou de que os jogadores teriam ido, Mário, Carlos, Maílson e amigos da Transamérica, os jogadores teriam ido cobrar da diretoria, do comitê gestor, um aumento na premiação em caso de acesso. Naquela sequência, que o Sport, inclusive, estava muito bem, obrigado. Pois bem, esse aumento teria sido negado à época, tá certo? E a vida seguiu. Só que, coincidentemente, seguiu para o negativo, porque o Sport acabou tropeçando e aí vem nessa sequência de 3 jogos sem saber o que é vitória. Fui procurar o comitê gestor em relação a isso. Conversei agora há pouco, fora do ar, e estou agendando, inclusive, uma fala com o João Marcelo Barros, que é membro do comitê gestor do Sport Clube do Recife, que imediatamente negou. Aliás, semanas atrás, nós entrevistávamos o João Marcelo Barros e eu tocava nesse assunto da questão premiação. E o que ele me dizia, e o que voltou a confirmar agora, Mário e amigos da Transamérica, é de que o Sport já havia acertado, desde o início da temporada, toda e qualquer premiação. E que isso já vem acertado entre o comitê gestor e os jogadores e o staff dos jogadores desde o início do ano. No ato do contrato, o jogador já fica sabendo a política de premiação do clube. Então, tudo isso já tinha sido acertado, essas bases, premiações, bichos, tudo já no começo do ano. Então, mais uma vez, a diretoria nega em relação a essa informação e negou também que os jogadores tiveram esse pedido de aumento. Para a diretoria, isso não aconteceu. Pois bem, hoje aconteceu a reapresentação dos atletas
no CT, não houve treinamento para todo mundo. Rafael Thierry, que é a grande preocupação agora, saiu com entorse no tornozelo direito, não participou do treinamento, até porque ele jogou mais de 60 minutos ontem. Reconectados. Ele foi reavaliado. Ele acabou sendo reavaliado pelos médicos. Mais uma vez, vai ser reavaliado amanhã. E se houver necessidade, daqui para lá, o jogador pode passar por exame de imagem. O Sport não confirma se ele passou ou se vai passar por um exame de imagem. O fato é que ele é dúvida para o jogo contra a Ponte Preta no próximo sábado, 9h30 da noite. Hoje escutamos um falatório enorme. É claro que não dá para estar dando tanta importância, né, para o que vem em rede social, nessas coisas todas. Mas o pessoal falou muito da história de premiação, né, de que os jogadores teriam pedido uma premiação maior por parte do Sport. Vazou aquela premiação de 5 milhões para o Ceará, né, que também não foi confirmado pela imprensa de lá, porque eu conversei com um repórter da Band no fim da semana passada. Ele disse: premiação tem. Agora, esses 5 milhões, nós não temos a confirmação aqui em Fortaleza. Mas eu pergunto, né, para você, Miguel, se você tem conhecimento de alguma coisa de bastidores aí sobre insatisfação por premiação? Vibrante, era o que estávamos acompanhando aqui. A diretoria está negando qualquer tipo de cobrança ou qualquer tipo de pedido de aumento. Essa premiação em relação à Série B, em caso de acesso, bicho, participações, premiações, tudo de acordo com o João Marcelo Barros, com quem eu conversei agora à tarde, é de que tudo isso não procede e de que essas bases de premiações já foram acertadas desde o início da temporada. Na chegada do atleta, juntamente com a assinatura do contrato, com o staff, isso é feito, já é acertado já com o atleta ou com o seu empresário no início do ano. E que não houve nenhum pedido de aumento de premiação nos últimos jogos, principalmente naquela sequência de 2 jogos que o Sport acabou se dando muito bem na Ilha do Retiro, no retorno da ilha, né? Teve o jogo do Ceará, teve o jogo do Guarani, e essa cobrança teria sido feita depois do jogo do Guarani. Eu fui categórico na pergunta e o João acabou de me responder aqui de que essa informação não procede e que não houve essa cobrança. Maílson, o Sport criou oportunidades. Agora, cadê o 9 do Sport para concluir melhor do que os que estavam em campo ontem? Então, fica claro que Zé Roberto e Coutinho fizeram muita falta para o Sport ontem? Fizeram falta sim, Carlos. O Sport criou bastante, né? O Sport abusou de perder oportunidades, o Sport foi displicente, o Sport não conseguiu ter a competência que se espera de uma equipe que quer subir para a primeira divisão, mesmo sem a presença dos seus camisas 9, mas a gente sabe que tem jogadores de muita qualidade. Eu, particularmente, sou fanzaço do futebol do Lucas Lima, mas ou jogador para não gostar de chutar no gol, ou jogador para evitar a finalização. Só faz gol quem chuta. Então, o Sport abusou de perder oportunidades, abusou de perder chances e foi castigado, né? O futebol é assim, quem não faz leva. E o Sport levou o gol. É mais uma daquelas partidas. O Sport não tem só essa, não, mas tem muitas partidas na Série B do Campeonato Brasileiro que a gente fica a se perguntar ou que perdeu gols, ou que teve apagão, enfim, é uma Série B que o Sport, em algumas semanas, passou de uma equipe que brigava pelo título para uma equipe que pode deixar o G4. Só para completar aqui, o João Marcelo Barros acaba de me informar que o que houve foi um incremento na premiação em caso de acesso para todos os jogadores, e esse incremento partiu do Sport e não dos jogadores. Então, foi um aumento espontâneo que o comitê gestor, junto com a presidência executiva, Yuri Romão, quiseram aumentar, ampliar a premiação. Mas ele está sendo bem categórico aqui em me dizer de que essa premiação foi uma
decisão do Sport e não partiu do pedido de aumento ou que tivesse havido algum tipo de cobrança por parte dos jogadores. Perfeito. Tá ótimo, então, né? Esclarecido por parte do comitê gestor do esporte. O Miguel, vamos lá então, né? A próxima partida é sábado em Campinas. Sport viaja na quinta-feira, Miguel? O Sport ainda não definiu a programação, Vibrante, mas tem sido sempre de forma antecipada, né? Então, é bem provável que viaje antes para poder treinar lá antes, em Campinas, possivelmente no CT do Guarani, né? E fica à disposição do técnico Pepa esse calendário e essa programação de treinamentos, se houver lá em Campinas, antes do jogo contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Mas olha que antes desse jogo, daqui para sábado, tem muita água para rolar, né? Então o Sport, desde já, vai ter que secar amanhã. Botafogo de Ribeirão Preto e Ceará, vai ter que torcer pelo Botafogo desde pequenininho. E na sexta-feira, 4h, tem Operário e Mirassol. É bom ficar atento também ao Operário. É bom ficar atento também ao Goiás. Então, são adversários agora que o Sport precisa ligar o secador para não deixar encostar tanto, já que aquela diferença que já foi de 7 pontos praticamente inexiste. Pois é, e eu vou fazer uma pergunta para Maílson aqui. Eu acho que nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, se a gente pegar um recorte de 5, 6 jogos para cá, os dois times que estão jogando mais bola desse recorte, Ceará e Operário. Eu estou falando dos 5, 6 últimos jogos para cá. Quem eu estou vendo jogar melhor, para mim, Ceará e Operário. Você coloca mais alguém na lista ou tira alguém dessa lista, Maílson? Não, Vibrante, eu concordo com você. Acho que o Operário cresceu bastante na competição. Se a gente tivesse mais umas 3 rodadas, além das rodadas ainda que temos na Série B, eu não tenho dúvidas que, pela crescente que o Operário vem, iria brigar pelo acesso, né? Hoje acho muito pouco provável o acesso da equipe de Ponta Grossa, mas cresceu muito, conseguiu resultados importantes e com autoridade. O Operário era para ter goleado pelo que construiu. Não é uma torcida que era para ter goleado o Sport, mas pelo que construiu, o Operário era para ter goleado o Sport em cima do futebol que mostrou na partida. O Sport tinha um homem a menos, mas o Operário criou bastante jogadas e o Kaique França foi quem evitou. Veja, diferente do Sport contra a Chapecoense, que abusou de chutar a bola para fora, o Operário abusou de fazer o goleiro do Sport defender bolas. Então, o Operário e o Ceará são as duas equipes que cresceram bastante na competição. Em compensação, o Sport é uma das que mais caiu, não só pelos resultados, mas também pela qualidade do futebol, que a gente sabe que esse time tem condições de render. Eu concordo, me permita, Vibrante, com o Eu não Maílson. concordo com você. Não era para ter voltado para a ilha. Toma aí o que tu queria. Era para ter ficado na arena, porque lá não tinha essa agonia toda. Eu disse aqui, não volta para a ilha agora, só no ano que vem. Não subiu no ano passado, não subiu no ano retrasado. Mas voltaram a fazer o quê, né? Bom, Miguel, alguém volta dos machucados? Alguma chance de retorno de algum dos que ficaram fora por contusão? O Titi Ortiz volta, né? Titi Ortiz volta porque foi suspensão, né? Foi cartão vermelho, ele não precisou passar pelo departamento médico, ele está ok clinicamente. Agora, a diretoria do Sport, principalmente a comissão técnica, está na expectativa do Gustavo Coutinho. Ontem ficou clara a ausência de atacantes para o Sport Clube do Recife para finalizar. O Sport teve 23 chances de finalização e só conseguiu converter uma delas em gol. Ficou devendo, inclusive, a ponto de tomar o gol de empate. Pois bem, o Coutinho, ele estava com uma lesão grau 2. E aí eu vou ser bem taxativo nisso, porque o Sport, ontem, ao divulgar a escalação, sempre atualiza a situação do departamento médico. E tratou a questão do Gustavo Coutinho como desconforto muscular. E aí eu fui questionar a assessoria de comunicação.
porque vocês estão colocando o texto desconforto muscular, quando na verdade é uma lesão grau 2. E aí a resposta que eu obtive da assessoria foi: é a palavra oficial do clube. Eu disse, tudo bem. Eu continuo com a apuração da reportagem da Transamérica de que o Gustavo Coutinho, ele sofreu uma lesão grau 2, e aí eu vou dizer, inclusive, o local dessa lesão. E a preocupação dos médicos é justamente para que o jogador volte a ficar à disposição diante da Ponte Preta. Os médicos estão correndo na fisioterapia para que o jogador fique apto a esta partida. Pois bem, hoje, se ele entrasse em campo, seria absolutamente no sacrifício. A lesão do Gustavo Coutinho, para ser bem detalhado, é no músculo anterior da coxa direita, lesão grau 2. E lesão grau 2, Vibrante, você que já milita no futebol há muito tempo, sabe que em uma semana não recupera. São no mínimo 2 a 3 semanas para o jogador ficar à disposição na transição. Então, ele vai ter que passar pela fisioterapia, vai ter que passar pela transição para poder ficar apto e, quem sabe, até viajar com a delegação. O que é que pode acontecer? Se ele realmente tiver essa recuperação em tempo recorde, ele pode viajar e fazer testes antes do jogo. Mas hoje eu não cravaria o retorno do Gustavo Coutinho. Seria muito arriscado o jogador voltar. Em relação ao Zé Roberto, aí todo mundo sabe, somente em 2025, são 9 meses de recuperação, ele ainda vai passar por cirurgia. E a preocupação de ontem para hoje, em relação ao zagueiro Rafael Thierry, que está com entorse no tornozelo direito, já vem fazendo o tratamento com gelo, hoje foi reavaliado, mas eu não tenho a informação se o jogador passou ou não por exame de imagem, porque o esporte também não divulga.